Fialho, é tanta conta global que eu tô perdido. Não sei qual escolher. Tem milhares de opções. Tem Wise, tem Nomad, tem Select Global, tem Avenue, tem, enfim, milhões. Select Global eu já até falei, ó. É um monte. Wise, Nomad. E qual dessas opções seria a melhor para mim? Para sua realidade? Então o que eu vou passar aqui são conceitos gerais. Por quê? Sendo bem sincero, direto ao ponto, o mais importante é você entender esses conceitos gerais que eu vou trazer aqui, do que, eu vou selecionar o Wise, eu vou selecionar a Nomad, eu vou selecionar tal. Porque, cara, todas têm taxas ali muito similares. Pode ser que uma seja melhor em uma coisa, melhor em outra. Mas, cara, no geral não vai ser algo que vai chamar tanto atenção na diferença. Mas os conceitos que eu vou fazer aqui para vocês adaptarem, para escolherem as melhores opções para vocês, aí sim é muito top e vai fazer sentido. Então, o primeiro item que você precisa se atentar com relação à conta global: nunca fique com somente uma bandeira. Então, eu sou meio suspeito, para ser sincero, sou meio suspeito, porque eu trabalho com isso. Então, eu tenho praticamente todas as contas globais, tenho quase todos os cartões de crédito do mercado, é porque eu trabalho com isso, então é outra questão, por isso que eu sou suspeito. Mas você que vai realizar a sua viagem para o exterior e vai utilizar uma conta global, você precisa ter pelo menos 2 bandeiras diferentes de cartões de débito internacional das contas globais. Então, exemplo, cara, Wise é Visa? Tá, então você já, se você optou pela Wise, beleza, então você já tem uma conta global com a bandeira Visa. Agora, escolhe outro que tem a bandeira Mastercard. Exemplo, Banco Inter, conta global do C6, qual outra? Select Global do Santander. Escolha a melhor opção para você, mas tenha 2 bandeiras. Bandeira Mastercard e bandeira Visa. Por quê? Cara, pode acontecer, dependendo do lugar que você vai viajar e tudo mais, pode acontecer de você chegar lá e aquela cidade, aquele lugar específico não aceita muito bem bandeira Visa, mas aceita Mastercard. Aí você vai estar contemplado. Então esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, nunca ter apenas uma opção. Por quê? Cara, pode acontecer de eventualmente você ter um problema pontual com um das suas contas globais. Pode acontecer. Então é sempre bom você ter outra alternativa. E além disso, não só ter mais de uma alternativa de conta global, sem custo, obviamente. É interessante você levar outras ferramentas que, caso você tenha problema com as 2 contas globais que você levou, que é muito difícil e pouco provável, mas se acontecer, você vai ter de repente um cartão de crédito também, por mais que cartão de crédito no exterior não vale a pena, porque a maior parte desses cartões tem um spread gigantesco. Cara, mas e se você precisar? Entende? Então, isso é ter mais uma opção. Não só contar com as contas globais. É bom ter também dinheiro espécie um pouquinho para eventualidades. Então, eu, Lucas, sempre quando vou fazer essas viagens para o exterior, eu vou preparado com 2 bandeiras, igual eu falei anteriormente, e mais opções. Então, além das contas globais, eu também levo o cartão de crédito, sem a intenção de usar, e também o dinheiro em espécie. Terceiro item: apesar de não valer a pena levar bom cartão de crédito, é bom você levar. Que foi o que eu acabei de falar. Então esse aqui já é quase o mesmo item. Opção muito mais barata que fazer câmbio com dinheiro espécie. Então, as contas globais, elas são, sem sombra de dúvida, a maneira mais eficiente, mais inteligente e mais barata para você fazer câmbio. Quando eu digo fazer câmbio, trocar reais pela moeda que você quer. Dólar, pesos chilenos e afins. Geralmente as pessoas convertem em dólar e usam já com essa conversão do dólar direto, tá? Mas, resumo da ópera: contas globais são interessantes, sim, independente da conta global que você escolher, porque as taxas vão ser muito mais baratas, IOF, afins, do que você pegar esse dinheiro em espécie e também do que, obviamente, utilizar o cartão de crédito no exterior. Outra dica importantíssima: cara, quase todas essas contas globais têm cartão virtual. Praticamente todas têm. Então, tu vê, não é um diferencial. Mas eu recomendo você no exterior, usando as suas contas globais, você utilizar mais na viagem o cartão virtual e utilizar menos o cartão físico. Por quê? Riscos de clonagem, risco de furto e tudo mais, e você lá no meio da viagem vai fazer o quê? Se foi furtado. Agora com o cartão virtual fica mais fácil, porque se acontece algum problema, você tem o cartão físico ainda lá no seu hotel, no Airbnb que você pegou, entende? Então eu sugiro dar preferência para os cartões virtuais do que os cartões físicos, mas é óbvio, recomendo levar o cartão físico, tá? Só no dia a dia lá da viagem, recomendo utilizar mais os cartões virtuais do que os físicos. Essa é a sugestão, beleza? Vamos lá. E além disso também compras de recorrência. Então geralmente quando você usa uma compra, vai fazer uma compra de recorrência que é mensal, tipo um streaming, alguma coisa do gênero, é melhor usar o cartão virtual, porque para cancelar é muito mais fácil.
do que a grande burocracia que você teria se passasse, por exemplo, um cartão de crédito, né? Ou se fosse, por exemplo, um cartão físico e não virtual. Cartão virtual por questão de segurança, foi o que eu acabei de falar também. Cuidado com calção, né? A calção, na realidade, né? Que é basicamente quando você, aqui no Brasil, você vai, por exemplo, comprar um imóvel, não, alugar um imóvel. Você pode fazer o calção de 3 meses, por exemplo, do aluguel, como segurança, para caso, quando você for passar o imóvel de volta para a pessoa, você entregue tudo quebrado, eles vão usar esse calção para reformar, ao invés de te devolver o calção, entende? Geralmente, calção é feito como isso, é como se fosse uma medida de segurança provisória, que depois ele vai te devolver esse dinheiro. Só que qual é o problema de você usar a sua conta global, né, o seu cartão da conta global, para calção? É porque esse dinheiro ele vai ficar preso e às vezes você não se planejou para ficar sem esse dinheiro. Então, exemplo, você vai lá fazer o aluguel do seu carro, a hospedagem, você vai chegar na hospedagem e eles pedem um calção. Cara, você vai chegar lá, supondo que você se planejou para essa viagem que vai usar $1.000. E o seu calção lá, né, vai dar $200. Cara, você já começou a viagem com $800 na realidade, porque você não se planejou para esse calção. Você só vai ter acesso a esses $200 do calção depois que terminar a viagem, quando você devolver a hospedagem, quando devolver o carro, etc. Então, entendem a gravidade? Por isso que geralmente eu uso o calção ou de forma planejada, já separando o dinheiro antes, ou eu uso meu cartão de crédito para o calção. Que eu sei que depois vai ser estornado e tal, então eu prefiro fazer isso. Tá? Então é só uma sugestão para você ou se planejar ou utilizar outra ferramenta para o calção ao invés da sua conta global. A ativação do cartão de débito antes. Então, antes de você, de fato, realizar a sua viagem, é interessante você deixar o cartão de débito da conta global ativo. Que muita gente deixa para ativar o cartão só quando chega na viagem. Mas aí pode se der um problema, entendeu? Então, geralmente, eu opto por passar um custo lá X no cartão de débito, um custo baixo, tá? Para, pelo menos, ele estar ativo. Eu saber que ele já está rodando, já está funcionando. Outra questão importante. Quase todas as contas globais não tem custo para abrir a conta e nem para manter ela ativa. Então, por isso que eu estou dizendo, sabe? Não precisa ficar encucado, vou escolher qual. Elas quase, no geral, assim, são muito parecidas, com pequenos diferenciais, tá? Então, por isso que eu digo para não ficar quebrando cabeça e não ficar travado, sem saber o que fazer. Inclusive, temos 2 links aqui para ativação de conta. Você pode fazer se quiser, tá? Da Wise e da Nomad, que elas disponibilizaram links de afiliação que se você criar a conta seguindo as regras que tem ali, você vai ganhar um valor. Na Wise, se eu não me engano, é taxa zero, até R$3.000 de remessa. Sensacional, vai estar explicado aqui na descrição e no comentário fixado. E na Nomad, idem, você ganha até $20 de cashback, se eu não me engano, na abertura da sua conta. Vai estar tudo explicado ali, o nosso cupom e afins, tá? Se quiserem ajudar o canal também, vou ficar muito feliz com o seu suporte e seu apoio. Mas lembrando, eu só estou indicando porque de fato eu uso também a Wise e a Nomad, tá? E são boas, não é só porque a gente tem essa parceria com eles. Próximo item, atendimento maior. Atendimento na maior parte já é em português. Então, tanto pelo aplicativo, e-mail e site. Então, isso não é um diferencial. Quase todos ali têm um atendimento bem fácil pelo português. Atenção máxima com relação à segurança. Então, esse aqui eu sugiro muita atenção. Por quê? Existem contas globais que têm proteção do FDIC, por exemplo, que é como se fosse o nosso FGC aqui no Brasil. Mas existem outras contas globais que não têm proteção do FDIC. E se acontecer um problema, que é difícil, tá? Cá entre nós é bem difícil de acontecer, mas se acontecer um problemaço, seu dinheiro não está assegurado por nada, entende? Então o que o Lucas faço aqui, tá? Desculpa, pessoal. Vídeo sem edição é assim. Mas o que eu faço aqui? Eu escolho pontualmente as que têm proteção e todo o excedente, que eu não tenho certeza se eu vou gastar ou não na viagem, eu deixo em algum lugar que tenha a proteção do FDIC. Exemplo na prática. Wise, ela não tem a proteção, mas eu gosto pra caramba dela. Porque ela é uma conta multimoeda, você pode transformar em várias moedas, não somente em dólar ou euro, por exemplo. Aí o que eu faço? Eu mando, por exemplo, eu acho que eu vou gastar R$10.000 nessa viagem que eu vou converter para pesos chilenos. Beleza, então eu mando os 10 mil que eu tenho quase certeza que eu vou usar tudo para Wise, e os outros R$5.000 que eu não sei se eu vou usar ou não, eu mando, por exemplo, para a Nomad ou para o Banco Inter, conta global do Banco Inter, que tem a proteção do FDIC, né? A Nomad, por exemplo, mando para lá e faço a conversão em dólar. Se eu precisar usar, eu uso. Se eu não precisar usar, tá protegido lá, tá em dólar e tá protegido pelo FDIC. Então eu costumo fazer isso e é bom você ponderar na sua realidade o que faz ou não faz sentido. Outra questão, e essa aqui tem diferenças, tá? Então, cartão físico, tem contas globais que cobram, tem contas globais que não cobram.
A Nomad, por exemplo, ela não cobra se você fizer uma remessa superior a $1.000. Então, é uma regra. A Wise, por exemplo, por enquanto, você consegue de graça fazendo uma primeira remessa em qualquer valor. Então tem diferenças aí, você tem que ponderar o que faz sentido para você ou não. Mas dificilmente você não vai, é por isso que eu digo, sabe? Dificilmente você não vai mandar pelo menos $1.000 para uma viagem de remessa, né? Para uma viagem no exterior. Outra questão importante, com relação ao limite mínimo de envio. Então, dependendo da conta global, cada uma tem um limite de envio diferente. A Nomad, por exemplo, você só consegue enviar valor mínimo a partir de R$500. Na Wise, ó, é R$50 o envio mínimo. Então, tem essas questões também. Se você quer mandar por etapas menores, cara, a Wise vai fazer mais sentido. A Nomad já tem que mandar valores acima de 500. Então, tem que ponderar essa questão também. Com relação a dólar ou multimoeda, o que é melhor? Na prática, pessoal, vai fazer quase diferença nenhuma, tá? Quase diferença nenhuma. Mas, porque tanto, por exemplo, eu vou converter na conta global do C6, na conta global do Banco Inter, na Nomad para dólar, e eu vou para o Chile. Dá para usar? Dá para usar, a conversão vai ser quase a mesma no fim das contas. Então não vai fazer tanto diferencial assim, tá? Mas é óbvio que você tem que ponderar o que faz mais sentido para você. Mas a conversão, fiquem tranquilos, como eu falei, ela é feita de forma normal, conversão automática, em outras moedas com cotação super vantajosa. Então isso não é um problema. Com relação a taxas, aí as taxas você vai ter que ver. Aí repara, agora eu tô indo para as coisas mais detalhes específicos. O grosso eu já passei para vocês o resumo. Agora com relação a taxas, cara, vai oscilar de 2% a 1%, vai depender muito. O IOF praticamente é o mesmo em todas, então o que vai mudar é a taxa. Aí às vezes a Nomad faz campanha e reduz a taxa, às vezes a Wise faz campanha e reduz a taxa, conta global do C6 acabou de fazer uma redução de taxa. Então isso aí varia, aí você tem que ponderar, você pode acessar lá cada uma dessas contas globais e brincar lá, simular uma cotação de $1.000 e ver a diferença entre elas para ver se faz sentido com relação à diferença ser muito grande. Com relação a benefícios exclusivos, quase todas assim são iguais, que eu falei. Uma ou outra tem um benefício exclusivo, por exemplo, a Nomad tem acesso a uma sala VIP específica se você for um determinado nível de cliente lá, fizer uma transferência acima de $1.000 para lá. Aí você tem acesso à sala VIP deles, Terminal 3, lá no aeroporto de Guarulhos. É um diferencial, mas nem todo mundo tem necessidade de usar. Às vezes você pode querer usar outra sala VIP. Às vezes, por causa do tempo do seu voo, você nem vai conseguir ir na sala VIP, então não adianta nada. A Nomad também tem um programa de fidelidade, que é o Nomad Pass, que é legal. Quanto nível maior você for lá de cliente, você consegue, por exemplo, reduzir as taxas. Então tem algumas vantagenzinhas, mas aí tem que ver, porque nesses casos especiais, para fazer sentido, você tem que movimentar já muita grana. Então daí nesses casos é bom tu ver na ponta do lápis os benefícios para ver se o que eles te entregam faz sentido dentro da sua realidade ou não, entende? Porque daí já são casos muito pontuais. Mas o que eu digo assim de forma geral, cara, as contas globais são ótimas, Wise é uma boa opção, uso muito, Nomad uso bastante, Select Global tô para usar agora, parece ser interessante, já fiz até umas cotações aqui no canal, vou colocar um vídeo que eu falei mais dessa conta global nova do Santander, conta global do Banco Inter é top, do C6 agora com redução de taxa, pode ser uma alternativa interessante, então não fiquem muito encucados com relação a isso não, tá? Do que vai ser melhor, do que vai ser pior. Analisem cada caso, mas não fiquem travados, sabe? Não precisa ficar muito... não. Dá uma olhada no que eu falei aqui, esses insights, anota tudo bonitinho e depois você faz um comparativo separado para ver se vai valer a pena uma coisa para você ou não. Inclusive, a gente fez uma comparação recente, mas já mudou as taxas, então é isso que eu digo, sempre muda a taxa. Então é legal você fazer por conta. Mas eu fiz uma aqui que eu vou colocar no vídeo, no final aqui ó, na tela, para você assistir logo na sequência e ver esse comparativo que a gente fez para poder adaptar para sua realidade e fazer aí também. Você que quer aprender pelo menos o básico de milhas e não sabe como funciona esse mundo, aqui na descrição, no comentário fixado, tem o nosso treinamento por menos de R$50. Só para você molhar o pé e ver se faz sentido ou não. Tenho certeza que você vai adorar. Menos de R$50 para entender o basicão desse mundo das milhas. Link na descrição e no comentário fixado.